Entre os anos 2010 e 2011, a Sodiam, juntamente com alguns parceiros privados, iniciou o processo para integrar uma empresa de joalharia internacional, a de Grisogono. É um negócio que se consubstanciou na contratação de um crédito de 120 milhões de dólares norte-americanos, com o objetivo de fazer com que a Sodiam participasse no capital social da de Grisogono. A Sodiam contraiu o crédito junto do BIC com garantia do Ministério das Finanças, conforme o despacho presidencial abaixo. Havendo necessidade de ser aprovada a emissão de uma garantia de Estado no valor de 120 milhões de dólares norte-americanos, com o objetivo de garantir uma operação de financiamento do Banco BIC à Sodiam, Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola, o Presidente da República, José Eduardo Santos, na altura, fez aprovar a concessão de uma garantia de Estado no valor de 120 milhões de dólares norte-americanos. Em 2015, a Sodiam foi informada, de forma oficiosa, pela Presidência da República que, na sequência da crise financeira mundial de 2008, a de Grisogono estava em situação de falência e, de acordo com Sindica do Colo e Isabel dos Santos, caso Angola adquirisse, por via da Sodiam, uma participação na de Grisogono, poderia aumentar a visibilidade do país no âmbito do setor diamantífero, uma vez que a Sodiam estaria associada a uma das mais renomadas joalharia do mundo. A Sodiam obteve de forma indireta as participações sociais da de Grisogono através de um processo complexo e de percepção difícil. A Sodiam adquiriu 50% da sociedade Vitória Holding, com sede em Luxemburgo, cujos restantes 50% pertencem à empresa Melbourne. A Vitória Holding detém 75% da Vitória Limited, sendo que o fundador da empresa detém os restantes 25%. A participação da Sodiam, da de Grisogono, é feita através da sua participação na Vitória Limited, que detém 72,5% da de Grisogono, e Vitória Holding, que possui 15,14%. Os restantes sócios são a Hairhold, com 10%, Indigo, com 1,87% e Carolino Scheffel, com 0,49%. Composição da holding. A Sodiam aparece com 50%, a Melbourne com 50%. A Melbourne é constituída em 2011 na Holanda, por Sindica do Colo. Composição da Vitória Limited. A Vitória Holding, 75%, e Faugruzi, 25%. Composição da de Grisogono, a Vitória Holding, com 15,14%, a Vitória Limited, com 72,5%, Haygold, 10%, Indigo Investments, 1,87%, Carolino Scheffel, 0,49%. Em 2012, terá sido assinado um contrato de comercialização de diamantes que elegia a de Grisogono como o quarto maior comprador de diamantes em Angola. Em 2015, com base numa orientação da Presidência da República, a Sodiam pagou mais de 27,5 milhões a de Grisogono como reforço do crédito inicial, totalizando assim 147 milhões e 500 mil dólares norte-americanos, tal como o crédito anterior. Os 27 milhões e 500 mil também terão sido parte de um crédito do BIC com garantias do Ministério das Finanças, conforme o despacho presidencial abaixo. Passados 5 anos, a de Grisogono nunca saiu da situação de falência. Como consequência, nunca houve distribuição de dividendos, apesar da de Grisogono ter comprado diamantes à Sodiam, enquanto cliente preferencial.
Como a de Grisogono não transfere dividendos para Vitória Holding e essa para a Sodiam, a empresa nacional de comercialização de diamantes, a Sodiam, é obrigada a pagar o empréstimo com os seus próprios rendimentos. O banco que concedeu o empréstimo pertence a Isabel dos Santos, facto que acelerou o procedimento e a emissão da garantia. E a história não termina aqui. Em 2009, a Sodiam era detida em 90% pela Indiama, na época liderada por Carlos Sumbula, que respondia diretamente ao titular do Poder Executivo. Um ano depois, isto é, em 2010, a Sodiam iniciou o processo para integrar a joalharia de Grisogono. A Sodiam foi obrigada a contrair um empréstimo de 120 milhões de dólares junto ao BIC, como garantia do Ministério das Finanças, de acordo com o despacho presidencial número 20/12 de 23 de fevereiro. A TPA teve acesso a informações que indicam que o Conselho de Administração da Indiama desconhecia os detalhes e as vantagens da participação da Sodiam na de Grisogono. O CAD da Indiama só veio a ter detalhes do negócio em 2015, ou seja, 3 anos depois da sua concretização. No total, a Sodiam enterrou na de Grisogono o valor milionário de 147 milhões e 500 mil dólares norte-americanos, sendo que, nesta altura, a joalharia suíça já se encontrava em situação de falência. E para melhor compreensão de todo o imbróglio neste negócio, no setor dos diamantes, envolvendo a Sodiam e a de Grisogono, fomos conversar com Carlos Sumbula. Do que sabemos é que em 2012, a Sodiam, o Conselho de Administração da Sodiam, terá assinado um acordo no sentido de entrar numa joalharia internacional chamada de Grisogono. E essa entrada da Sodiam na de Grisogono implicou um empréstimo muito importante da própria de Sodiam junto do Banco BIC. E nós, na Indiama, tratávamos de entregar os diamantes, a Sodiam tratava de comercializar e, do que sabemos, a Sodiam achou que a dado momento poderia se implicar na compra de uma autojoalharia, mas também sabemos que terá sido o doutor Sindicato Coló que terá convencido as autoridades e a Sodiam a fazer com que a Sodiam entrasse no processo de Grisogono. Carlos Sumbula revela também nesta entrevista que certo dia foi chamado ao Palácio Presidencial por José Eduardo dos Santos para devolver a Isabel dos Santos um lote de diamantes a seu pedido. Ela terá dito que efetivamente nós, ao recuperarmos, deixarmos fazer com que a de Grisogono deixe de ser preferencial, estávamos a prejudicar as empresas detidas pelo marido e que era importante a gente voltar a entregar os diamantes no sentido de fazer com que a de Grisogono volte a ser outra vez preferencial. Sentiu alguma proteção ou por ser engenheira Isabel dos Santos, apesar de proprietário, no caso de quem representava com o marido a de Grisogono, filha do ex-presidente também, sentiu que aquilo estava a acontecer exatamente porque havia uma relação familiar? Ou levou apenas um âmbito de negócio? Não, pronto, ser jornalista era muito difícil levar apenas o âmbito de negócio. Portanto, toda essa envoltura, de alguma forma, jogava o seu papel. Porque em situação normal, provavelmente, nós não aceitaríamos fazer com que a de Grisogono voltasse a ser preferencial. Mas da família dos Santos não era apenas Isabel nos negócios dos diamantes. Em 2017, decidiu-se que a Indiama deveria
deixar de ter 99% da Sodiam, que a Sodiam passaria a ser uma empresa pública, a Indiama, tal como era a Indiama, e então, justamente porque o Sampa também não estava a pagar, então houve uma espécie de remodelação dos preferenciais e o Danilo passou a pertencer com uma pequena parcela, mas que de muito ínfima, que no entanto, como já era 2017, eu acho que ele não deve ter feito uma pequena exportação, muito pequena, porque depois houve já a modificação, isso foi já na parte final, praticamente. Nestes documentos sobre a reestruturação da de Grisogono, é possível ler-se os nomes dos bancos que fizeram as transferências, assim como identificar transferências de 12 milhões e 500 mil dólares norte-americanos saídos do Tesouro angolano. Este quadro ilustrativo mostra que do BIC Angola saíram 15 milhões de euros para a conta de Sindica do Colo, 96 milhões de dólares do mesmo banco para a Sodiam e os 12 milhões e 500 do Tesouro angolano para a de Grisogono. Este outro documento revela a estrutura acionista de uma das empresas de Isabel nas Ilhas Maurícias e quem são os considerados testas de ferro. Vasco Pires, José Carlos Prata Martins, Beato Ferreira e Carlos Miguel Riscado dos Santos Pio. Acredita-se que esta estrutura servia para o branqueamento de capitais angolanos. Já neste documento, Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves Oliveira, de nacionalidade portuguesa, busca reconhecimento simples como representante de Isabel dos Santos numa das suas empresas no Dubai, onde foram transferidos milhões de dólares norte-americanos. Apesar da evidência documental, Paulo Oliveira disse à SIC que nunca foi testa de ferro de Isabel dos Santos. Nunca na minha vida fui testa de ferro de quem quer que seja, nem tão pouco alguma vez tive uma relação profissional de subordinação com a engenheira Isabel dos Santos. Este e-mail da Melbourne Victoria Holding, de 11 de novembro de 2014, conseguido de forma exclusiva, confirma a transferência de 45 milhões de dólares da Sodiam para uma das empresas de Isabel dos Santos, como se pode ler do que escreveu António Rodrigues para alguém identificado apenas como Vasco. Se considerarmos que sobre os 4 milhões que a Melbourne transferiu para a Victoria Holding impedem juros a uma taxa de 3,5% pelas minhas contas, têm-se os seguintes custos abaixo. No e-mail é lembrado também que os 4 milhões são valores saídos da Sodiam, ou seja, foi com base nos 45 milhões que a Sodiam transferiu para a Victoria Holding que esta pagou 4 milhões e 50 mil dólares norte-americanos à Almarc para liquidar parcialmente o contrato celebrado entre eles. O e-mail segue reforçando que para a Melbourne vieram 4 milhões que ela colocou na Victoria Holding. Este documento é o Facility Agreement para que uma empresa de Isabel dos Santos receba cerca de 28 milhões de euros. Isso em 2020. Este Informative Report, feito sob recomendação da empresária, traz uma análise dos investimentos de Isabel dos Santos feitos de 2010 a 2014, tanto em Portugal como em Angola. Atenção que a informação diz respeito apenas aos grandes investimentos, bem como o seu retorno. Os especialistas que estiveram na base deste levantamento pretenderam apresentar uma visão do perfil de Isabel dos Santos como investidora, assim como demonstrar como Isabel dos Santos provou diante dos reguladores internacionais que possui todas as características necessárias para ser considerada uma pessoa que merece confiança do mercado. Não obstante a tudo isto, Isabel dos Santos é acusada de ter pago durante a sua gestão na Sonangol
suas próprias empresas, dentre elas a Mater. Toda esta foi uma coordenação complexa de várias consultorias a decorrer ao mesmo tempo, tinha um coordenador, que é a empresa Mater. E graças a essa empresa, a título de exemplo, como lhe disse, os custos com os consultores foram no fundo reduzidos. Mas há alguma relação entre si, acionista entre si e esta empresa Mater? Não há. Só que este documento da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Sonangol, mostra recibos de pagamentos que confirmam a transferência de 38 milhões de dólares para uma empresa de Isabel dos Santos, no Dubai. Mater Business Solution, assinado por Isabel dos Santos no dia 15 de novembro de 2017, no mesmo dia que foi exonerada da presidência do Conselho de Administração da Sonangol. Isabel dos Santos detém as seguintes participações em Portugal. Banco BIC Portugal, cuja participação saiu de 25% em 2010 para 42,5% em 2014. No Banco BPI, detinha 18,6% em 2014. Na NOS, 50,1% em 2014. Na Galp, 6% em 2014. Já em Angola, Isabel dos Santos detinha em 2013 25% do BIC, 22,25% do BFA e 25% da Unitel e 70% da Zap TV. Em 2013, recebeu 40 milhões de dividendos do Banco BIC. No mesmo ano, recebeu 2.688.594,37 cêntimos de kwanzas. Ainda neste ano, não recebeu qualquer dividendos da Zap TV por não corresponder ainda ao período de distribuição de dividendos. Este documento da Sodiam mostra duas ordens de transferência para a Vitória Holding. A primeira transferência foi de 79 milhões de euros e a segunda de 13 milhões de euros. E há mais. Nesta página é possível encontrar mais duas transferências. Uma de 115 milhões de euros e outra de 22 milhões de euros. Estes valores somados atingem os 229 milhões de euros, o equivalente a 50% do PIB de São Tomé e Príncipe em 2019. Quem assina o documento é o então PCA da Sodiam, Filipe Sérgio Gomes Adolfo. A nossa investigação mostra agora com que recursos financeiros Isabel dos Santos e o finado marido criaram a empresa de cervejas, a Sodiba. Este documento, conseguido de forma exclusiva e mostrado pela primeira vez na televisão angolana, é uma carta dirigida ao Banco de Poupança e Crédito. Quem escreve a carta e assina é Isabel dos Santos e se indica do colo. Vamos ao conteúdo. O casal declara que, em garantia do cumprimento das obrigações por si assumidas no âmbito do contrato de intermediação financeira celebrado entre o Banco de Poupança e Crédito e o cliente, no caso o casal, para a abertura de cartas de crédito pelo banco, pagáveis por meio da linha do KfW Ipex Bank para importação de equipamentos, linha de produção de cerveja com capacidade para 1,4 milhões de hectolitros, no valor limite de 49.795.000 euros. O contrato é assegurado por uma empresa nas Ilhas Maurícias. Estes valores nunca foram devolvidos ao BPC. Em 17 de dezembro de 2015, uma carta do gabinete do Ministro das Finanças dava conta da existência de um contrato rubricado entre o Ministério das Finanças e a Wise Intelligence Solution Limited, assinado no dia 15 de novembro, onde a Wise estava obrigada, dentre as várias tarefas, a de prestar serviços de benchmarking dos melhores modelos e práticas internacionais aplicáveis ao setor petrolífero e na oportuna e cabal apresentação dos resultados
desse benchmarking ao Comitê de Avaliação e Análise para o aumento da eficácia do setor petrolífero, num contrato de milhões de dólares norte-americanos. E de quem é a Wise? Esta estrutura revela: Isabel dos Santos detém 99% e o esposo 1%, representados por Mário Filipe Moreira Leite da Silva. Num e-mail, a engenheira Isabel dos Santos responde a uma funcionária sua sobre os pendentes com o Ministério das Finanças. Diz que falaria pessoalmente com o Ministério das Finanças e que faria um funding, ou seja, conseguir financiamento para cobrir ou misturar ambos os cenários. Tranquiliza que é um não assunto, pois ficaria resolvido sem qualquer problema. Este quadro mostra de onde saíram os milhões que Isabel dos Santos investiu nos seus negócios. Do Tesouro Nacional para a de Grisogono, em 2015 foram transferidos 12 milhões e 500 mil dólares. Da Sodiam para a Vitória Holding foram feitas 3 transferências. Uma primeira de 45 milhões em 2012, a segunda de quase 113 milhões de dólares em 2016 e 154 milhões também em 2016. Do BPC para a Sodiba foram transferidos quase 50 milhões de dólares. Da Sonangol para a Wise, 38 milhões. Do Ministério das Finanças para a mesma empresa, perto de 8 milhões. Ainda do Ministério das Finanças para a FideQuite, 232 milhões. Do mesmo Ministério para a Urbe Invest em 2016, perto de 189 milhões de dólares estavam disponíveis. O projeto não avançou. E há mais valores saídos do Minfim, do Tesouro Nacional e da Sonangol. Quando contabilizados, estes e outros ficam muito perto dos 3 mil milhões e 700 milhões de dólares norte-americanos, só para Isabel dos Santos. Na defesa dos interesses dos que veem o seu castelo a se desmoronar de forma inexorável, procuram reverter a situação fora dos tribunais, como se isso ainda fosse possível. Pretendem ser eles a comandar a ação da justiça angolana, envolvendo o chefe de Estado, a ponto de determinarem quem deve ser indiciado. É evidente que isto está à partida condenado ao fracasso. Que a justiça angolana cumpra com seu papel. O chefe de Estado não vai interferir na ação da justiça em violação da Constituição, como pretendem que o faça.